Olá, boa tarde. Centro de referência para dengue na capital já atendeu 140 pacientes em menos de uma semana de funcionamento. Carro pega fogo e assusta motoristas na capital. Pelo menos 4 quilômetros de filas foram formados por conta da fumaça e do susto com as chamas. Chuva forte atinge o Vale do Itajaí e Defesa Civil emite alerta para a previsão de mais temporais para Santa Catarina. Policiais salvam um bebê engasgado em Gravatal. O atendimento, que começou por telefone, foi concluído no posto da Polícia Militar Rodoviária. Tudo isso e muito mais você confere agora aqui no nosso SC Acontece. Olá, muito boa tarde para você. O Centro de Referência para Dengue já está operando desde o início da semana em Florianópolis e pelo menos 140 pessoas foram atendidas até agora. A iniciativa faz parte do plano de contingência que o município adotou para conter a doença. Mãos e pés avermelhados. As manchas na pele da Andréia revelam um dos sintomas da dengue. Na sala de espera do consultório médico, ela já se sentia melhor, depois de ter passado mal no dia anterior. Aí ontem eu ainda meio que passei mal, sensação de desmaio, suei muito, calafrio. E hoje de manhã a mesma coisa e me sinto muito tonta. Tinha tudo para ser confirmado que seja dengue mesmo. Então assim, nada como a gente ter um diagnóstico preciso para saber o que fazer, né? A Andréia é uma das mais de 140 pessoas que foram atendidas até agora no Centro de Referência para Dengue, inaugurado esta semana. A estrutura funciona no 3º andar da UPA Norte, no bairro Canasvieiras. Uma sala de apoio foi montada para acolher os pacientes. Pela primeira vez, Florianópolis conta com um Centro de Referência para Dengue. A iniciativa faz parte do plano de contingência que o município adotou devido à crescente diária do cenário epidemiológico. Por aqui, são feitos atendimentos exclusivos para casos suspeitos da doença, com avaliação clínica, testagens e exames laboratoriais. Uma maneira de amenizar a evolução de um possível quadro de dengue do paciente e não sobrecarregar as demais unidades de saúde da capital catarinense. Se o paciente preenche o critério de suspeita de dengue, ele sobe, passa por um acolhimento com o enfermeiro, uma classificação de risco, e aí de acordo com o nível de gravidade, se for um paciente grave, ela já traz para hidratação, a médica já é acionada no momento, porque a pessoa às vezes fica em casa, está com febre, um pouco de dor de cabeça, às vezes acha que vai melhorar. O ideal, então, é que ela tenha, como eu falei, febre mais 2 sintomas de suspeito de dengue, ela já procure o tratamento para que a gente consiga o quanto antes iniciar tratamento e fazer avaliação. De um total de mais de 29 mil casos prováveis de dengue no estado, quase 3 mil estão em Florianópolis. E para evitar o agravamento da doença, a orientação é não esperar os sintomas piorarem para procurar atendimento médico. A orientação, inclusive, que a gente dá para o paciente é que assim, está com febre e mais 2 sintomas, por exemplo, febre, dor no corpo, dor de cabeça, ele já procure atendimento. Porque o quanto antes ele procurar, a gente consegue já avaliar, ver se ele tem sinal de gravidade, e quanto antes ele inicia o tratamento, que é o tratamento para evitar sinal de gravidade é basicamente hidratação, é o ideal. Em caso de avanço dos casos, o município prevê ainda a abertura de pontos adicionais de atendimento na UPA Continente, UPA Sul e na Policlínica da Mulher e da Criança. Um carro pegou fogo hoje e atrapalhou o trânsito para quem saía do norte da ilha em direção ao centro da capital. O carro estava no acostamento da rodovia SC-401, principal ligação entre o norte da ilha de Santa Catarina e a região central de Florianópolis. Ainda não há informações sobre feridos, mas a fila gerada por conta da fumaça e do susto foi grande, viu? Cerca de 4 quilômetros de congestionamento que, ainda reflete na situação aí da capital. Mudando de assunto, em Apiúna, no Vale do Itajaí, uma enxurrada danificou pontes e atingiu casas. Veja na reportagem. Essas imagens mostram a força da enxurrada que atingiu a localidade de Ribeirão Carvalho, em Apiúna.
A forte chuva causou danos significativos em vários bairros e comunidades locais. Foram registrados danos em 2 pontes no Ribeirão Carvalho, afetando residências. Esse vídeo, publicado por volta da 1 da manhã nas redes sociais, mostra o momento em que uma retroescavadeira retirava entulhos que entupiram a tubulação e causaram problemas em uma galeria na BR-470, próximo à área que ficou completamente alagada. No bairro São Pedro, uma família precisou deixar temporariamente a casa devido a um alagamento. Por volta das 4 horas da manhã, árvores acabaram caindo sobre veículos no Ribeirão Roxo. 2 carros ficaram presos embaixo dos galhos no quilômetro 101 da BR-470. Os ocupantes conseguiram sair e não tiveram ferimentos, mas os bombeiros precisaram atuar no corte das árvores para conseguir liberar o acesso à retirada dos veículos. Enquanto isso, o tráfego na rodovia funcionou no sistema SIG-PARE. De acordo com o monitoramento da Defesa Civil, o acumulado máximo em Apiúna nas últimas 12 horas chegou a 86 milímetros. Pois é, e essa chuva vem atingindo Santa Catarina desde o início da semana, em algumas regiões específicas. E agora, inclusive, tem alerta aí para mais temporais e mais chuva forte. Por isso, a gente vai ao vivo conversar com a Thaisa Kisiel, que está lá na Defesa Civil e traz informações sobre esse alerta. Boa tarde, Thaisa. Boa tarde, Grazi. Muito boa tarde aos nossos telespectadores aqui no SC Acontece. Nós estamos aqui, sim, onde é realizado o monitoramento de todo o estado de Santa Catarina. E para nos explicar dos acumulados que já foram expressivos em algumas regiões aqui do nosso estado, estamos com ele, que é meteorologista da Defesa Civil aqui do estado, o Felipe Teodorovics, que vai aí fazer considerações com relação ao que já houve, né, Felipe, de acumulados expressivos, muita chuva, mas também a tendência de enxurradas, condições futuras. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Exatamente. Conforme os avisos meteorológicos emitidos com antecedência aqui pela Secretaria da Proteção e Defesa Civil, o que aconteceu ontem foi justamente o que nós já esperávamos, aquele aquecimento bastante significativo, temperaturas bastante altas ali, principalmente no Vale do Itajaí, que teve temperaturas de 35 graus ontem à tarde. Então, todo esse calor combinado com aquela umidade de final de tarde, dispararam então os temporais de final de tarde. Só que ali no Vale do Itajaí, em específico, esses temporais eles foram mais intensos. Alguns acumulados de chuva, principalmente ali na região de Apiúna, perto de Blumenau, esses acumulados chegaram próximos aos 80 milímetros, gerando então alagamentos e até enxurradas que foram bem pontuais, conforme o aviso meteorológico emitido. E agora, Felipe, nós gostaríamos que você colocasse a consideração que você acabou de fazer com relação às mensagens que a própria Defesa Civil emite, porque para hoje e para a sequência também na sexta-feira existe um certo alerta. Isso, exatamente. Então, hoje pela manhã nós atualizamos esse aviso meteorológico e essa região mais litorânea, próxima ao Vale do Itajaí também, região do Litoral Norte, Planalto Norte, continua em atenção. Nós temos uma atenção especial, principalmente para esses temporais continuarem ocorrendo. São temporais rápidos, mas que podem vir com forte intensidade e acumulados expressivos. E, novamente, nós chamamos a atenção para esse risco de ocorrências associadas a alagamentos e enxurradas, principalmente. Então, é bastante importante que a população ela se mantenha atenta aos alertas emitidos aqui pela Defesa em tempo real, e sempre assim evite transitar em áreas, em ruas alagadas, porque existe esse risco e ele é potencializado por esses temporais. Perfeito, muito obrigada, Felipe, que acabou de fazer a consideração também do cuidado que a população deve ter por meio destes avisos que são emitidos pela Defesa Civil de Santa Catarina. Grazi, é contigo. Muito bem, obrigada, Thaisa Kisiel, trazendo aí para você as recomendações de acordo com a Defesa Civil. A gente vai para um rápido intervalo e de volta a gente traz informações para você sobre um bebê que foi salvo pela Polícia Militar. Não sai daí. Estamos de volta e agora para falarmos sobre um trabalho da Polícia Militar de Santa Catarina que vai além de garantir a segurança. Olha só, na terça à noite, os policiais militares rodoviários lá de Gravatal foram acionados por uma ligação telefônica para auxiliar aí uma família num atendimento de emergência com uma criança que estava engasgada pela própria saliva. Aí eles foram orientando os pais, por telefone mesmo, até que os pais conseguissem chegar lá no posto policial
policial. Quando eles chegaram, então, os policiais começaram a fazer aquelas manobras de tapotagem, para que a criança voltasse, então, a respirar. Aí foi toda aquela tensão, né? E depois de alguns segundos de muito desespero, a bebezinha de 7 meses respondeu aos procedimentos aí feitos pelos policiais e voltou a respirar. Ainda assim, claro, né, quando a bebê já voltou a respirar, os policiais preocupados levaram então essa criança junto com os pais para o hospital para que eles lá então pudessem avaliar o bebê e verificar se realmente estava tudo certo. Saíram com a viatura e tudo para garantir que o bebê chegasse a tempo ao hospital e tivesse então o atendimento necessário. Essa manobra aí, né, que coloca o bebê sobre o colo com a cabeça mais baixa que o corpinho para dar os tapinhas nas costas, salva vidas, viu? Então, se precisarem, basta ligar para a emergência 190 ou 193. E olha, antes da gente encerrar o nosso SC Acontece de hoje, vamos dar aquela passadinha no nosso portal da tvbv.com.br. Veja só, gente, que bacana. Olha, volta a discussão lá, a Câmara de São José vota o projeto de internação involuntária de dependentes químicos. Esse projeto também está sendo discutido na capital e em outras cidades. E é um assunto bem pertinente que está em voga aí entre os debates na sociedade, não é mesmo? Tem também informações sobre polícia, tem também esporte. A gente tem uma atleta de São José que está lá em Abu Dhabi representando o Brasil e muito mais informações para você. tvbv.com.br. Acessa lá. A gente vai ficando por aqui. O SC Acontece está de volta amanhã ao 12h45. Desejamos a vocês uma excelente tarde e até amanhã. Tchau, tchau.